programa é dirigido aos telespectadores da Escola Estadual Professora Frederica Schultz Pacheco. Iniciaremos com o quadro de notícias com Cristiane Frade e Diogo. Onde todos ganham. Os barões de café que no início do século ergueram os primeiros casarões da avenida e a transformaram no ponto residencial mais nobre da cidade, devem ter deixado a terra preparada para produzir tanta riqueza. Todo mundo ganha dinheiro na Paulista, no interior dos prédios abarrotados em escritórios ou amplas com 10 metros de largura, tomadas por pedinhos vendedores de poesia, produtores de teatro, Hare Krishna e outros ambulantes. Muitos desses desempregados ocupados chegam a faturar a 2.000 a 2.000 por mês, mais do que a maioria dos trabalhadores com carteira assinada no país. Apenas 2,2% dos danos salariados estão enquadrados nessa faixa de renda. Noticiário do presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou um desafio contra o acordo das centrais síndicas para a reforma da Previdência. Fernando Henrique Cardoso fez várias declarações e perguntas, sendo que uma delas referindo-se ao candidato que vai apoiar nas próximas eleições. Notícias locais com os apresentadores Stefan e Claire. A chegada do frio. Com a chegada do frio, os hospitais já começam a lotar. Ou por um pouco mais, já tem gente doente. As crianças pequenas são as que mais sofrem, pois isso devemos mantê-las bem alimentadas e dar bastante líquidos estiveram. Estudantes da Faculdade Santa Rosa estão em greve. Mais de especialistas da Santa Rosa estão em greve porque o governo não libera o crédito estudantil. Intervalo comercial, o quadro de variedades. Já voltamos. Festa junina. A grande festa junina de nossa escola será na capela que estudei. Venha prestigiar. Teremos jogos como pescaria, jogo da lata e muito mais. Doces, salgados, quentão, pinhão e pipoca. Não perca essa festa. No quadro de variedades com as apresentadoras Adriana, Cristiane Nunes e Daniela Teixeira. É com vocês, Miriam. Angélica prestes a ser contratada pela Globo. Dessa vez, a loirinha Angélica não resistiu às cantadas da Globo e está se mudando de Malicuia para uma nova casa. Este foi o terceiro convite recebido pela apresentadora da emissora global. O primeiro foi em 89 para fazer um programa aos sábados e participar de novela. Angélica, na época, não se sentia preparada para sair da rede Manchete. No final do ano de 1993, ela subiu às voltas com uma dúvida cruel. Que proposta de trabalho deveria aceitar? Recebeu convites das redes Globo, SBT e a proposta de renovação do contrato com a Manchete. Na época, ela não escondeu a satisfação pela sede das emissoras, mas confessou que a situação lhe causou frio na barriga. A Globo oferecia o comando de um programa musical voltado ao público adolescente que seria apresentado aos sábados com 2h30 de duração. Uma opção de passeio no domingo. Desespero de 54 anos e é administradora da Fundação Chá e coordenadora do BRIC. O evento ocorre todos os domingos às 10 horas às 5 horas, na Avenida Maurício Cardoso, em Hamburgo Velho. Completa um ano no dia 2 de julho. O BRIC expõe uma grande variedade de produtos coloniais, antiguidades, decoração para casas, roupas de bonecas e pinturas. Muitos deles são confeccionados pelos próprios biqueiros. Desde que o BRIC iniciou este ano, no dia 14 de abril, os expositores têm mostrado mudanças. Entre as reivindicações, eles querem mais movimento e maior motivação. Bom dia, hoje vamos aprender como fazer um pintinho de lã. Anote aí, material: lã de variadas cores,
linha de nylon e linha de costura, uma agulha fina de costura, uma agulha grossa, durex, cartolina amarela, papéis de variadas cores, cordão, uma caneta com tampa, duas tampinhas de garrafa, Durofox, tesoura de preferência com ponta, uma cola, 2 cubos de caneta, canetinha, caixa de qualquer tamanho. Como fazer? Pegue os 2 cubos de caneta, põe em forma de uma cruz e passe durex. Depois do durex, passe linha de nylon. Pegue o Durofox, amasse bem e ponha nos pontos. Para fazer os pés, pegue a tampinha de garrafa e o outro cordão. Ponha o Durofox na ponta do cordão e põe na tampinha. Depois disso, pega a linha de nylon e dobra a ponta do cordão e dá um nó com a linha de nylon. Para fazer o tampão de lã, pegue uma caneta e pegue a linha de lã. Corte um pedaço com a tesoura. Coloque a linha de lã na tampa e pegue novamente a linha de lã. Depois disso, vai enrolando na caneta. Para fazer o tampão com 2 cores, corte a linha novamente e pegue outra cor fininha. Faça novamente com a outra linha anterior. Depois de feita muitas vezes, corte a linha, tire a tampa do cordão, pegue o cordão, enrole um pouquinho e tire da tampa. Ele vai ficar desse jeito, dê 2 nós nele. Depois pegue a tesoura e vai cortando assim de lado. Depois de cortar todas as linhas, vai emparelhando as pontas para que fique bem redondo. Depois de feito, vai ficar mais ou menos desse jeito. Vá cortando em roda para emparelhar. Depois disso, pegue a linha de costura e costure embaixo os pés para ele ficar levantado. Costure os 2 pés. Depois disso, pegue outro tampão de lã, coloque atrás para fazer o rabo, costure e depois pegue novamente, passe outra linha de nylon pela caneta. E outra caneta atrás. Passe no fundo da caneta. Com essa mesma linha de nylon, você vai costurar no rabo com a agulha para o rabo ficar levantado. Depois costure a cabeça e assim vai indo. Para fazer os olhos, o boca e o nariz. Você vai usar a cartolina amarela, papéis de variadas cores. Para fazer a boia, corte a cartolina amarela e depois
ele roda. Colhe e torce canetinha. Depois vai ficar mais ou menos desse jeito. Pegue e colhe aqui. Novamente, tipo os olhos. Os olhos redondos das cores que preferir e colhe. A crista tem que recortar meia dobradiça e colar aqui em cima. Depois disso está pronto o seu bichinho. Como brincar? Vai torcendo de um lado para o outro para ele caminhar. Agora é só você dar o nome para ele ou ela e sair brincar com seus amigos. Com este inesquecível brinquedo. Agora veremos as possibilidades de lazer no recreio em nossa escola. Com a jornalista David Elisandre Francier. Ok. A nossa escola não tem como oferecer um pátio muito grande, por isso oferecemos algumas sugestões de brincadeiras. Eles é pular bola. Jogar basquete também é outro. Pular sapato. No recreio tem que ser violência. Só brincaremos nossa escola mais alegre. Voltaremos a seguir a pauta comercial com o quadro de culinária. Você ainda não provou a merenda Dona Nilda? Não sabe o que está perdendo. A merenda Dona Nilda é gostosa e nutritiva. Prova a merenda Dona Nilda, é o maior sucesso na quinta série A. A parte saborosa do programa com dicas e receitas no quadro de culinária, com Morgana, Jocelane e Sueli. Agora, dicas especiais para uma ótima dona de casa. Se você salgar demais o feijão, coloque uma batata inglesa inteira ou um pouco de açúcar. Para tirar o cheiro de produtos de limpeza, corte um limão e esfregue nas mãos e depois lave-a. Coloque uma colher de fermento ou vinagre ou 2 colheres de leite para a carne maciar. Se o arroz queimar, pegue uma colher e retire um pouco de arroz. Bote a panela em cima do arroz. Não ficará com gosto nenhum. Pãezinhos para lanche. 400 gramas de farinha de trigo, 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de maisena, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de fermento em pó, uma clara. Prepare. Misture todos os ingredientes, amasse bem e faça os pãezinhos. Passe em forma untada com manteiga. Pincele com gema os pãezinhos. Forno quente por 25 minutos. Aqui está os pãezinhos. Estes é o salsichas. Salme.